Olá pessoal, tudo bem? Hoje no nosso Papo Saúde, do nosso projeto Verão Saúde, eu quero falar com vocês a respeito de um tema que eu acho de suma importância, tá? Que é a respeito da postura, tá? A postura corporal, ela é muitíssimo importante para nossas tarefas diárias, né? Para a execução de exercícios e até mesmo para nossa presença em determinadas situações, tá certo? Uma coisa, por exemplo, é eu estar falando com vocês de cabeça baixa, ombros caídos, e a outra coisa é eu estar falando com vocês com a coluna ereta, o olhar para frente, tá certo? Então, há uma grande diferença em termos posturais, até mesmo no nosso dia a dia, na nossa presença mesmo, tá? Então, primeiro, vamos falar dos erros posturais, tá? Que isso é muito importante frisar, tá? No nosso dia a dia, nós carregamos vícios posturais, né? Desde pequenos, né? Até a fase adulta ou até mesmo a fase idosa, tá? A terceira idade. Então, o que acontece? Nós não nos apercebemos de determinados vícios que costumamos praticar no nosso dia a dia, nas nossas tarefas e até mesmo ao deitar. E esses vícios vão provocando desvios na nossa coluna ou nos ossos, deslocamento de quadril ou comprometimento nos joelhos, e aí vem os probleminhas articulares, tá? E se a gente pudesse evitar esses erros posturais, com certeza a nossa saúde postural seria muito melhor, tá? Né? A nossa longevidade seria bem maior, tá? Então, eu vou primeiro falar de quais são os vícios posturais, tá? Os problemas posturais que nós temos, tá? Bom, nós temos 4 pontos na nossa coluna, na verdade, tá? Temos a cervical, temos a parte dorsal, né? Temos o torácica, né? Temos a lombar e temos a pélvica, tá? São esses 4 pontos na coluna. E de acordo com o nosso desvio postural, nós vamos acarretar algum tipo de deformidade, tá? A primeira eu vou falar a respeito da cervical, que é a lordose, tá? A lordose, ela pode ser cervical, onde a pessoa fica com uma curvatura acentuada nessa região do pescoço, né? Seria mais ou menos assim, né? Uma curvatura acentuada, ou no quadril, tá? Nessa região aqui lombar, ó. Normalmente em mulher é mais comum projetar demasiadamente o quadril para trás, né? Arrebitando o bumbum, e acaba fazendo essa curvatura exagerada aqui da região lombar, tá? Outro problema postural é a cifose. A cifose já é o contrário da lordose, né? Da lordose lombar. O quadril é projetado para frente e há uma curvatura da coluna aqui da parte torácica, fazendo como se fosse uma corcunda, tá? E o ombro, ó, é projetado para frente. Aqui, claro, né? Eu estou exagerando bastante para vocês sentirem a diferença de um probleminha para o outro, tá? Muitas pessoas, por exemplo, têm mania de parar com o abdômen relaxado assim para frente, e isso, além de provocar essa tal cifose, né? Acaba criando também uma acomodação da gordura visceral, né? E criando a famosa barriguinha, tá certo? Então,
Vamos prestar atenção nisso. Outro tipo de problema postural é a escoliose. A escoliose, ela pode ser de quadril, né? Formando uma elevação maior de um lado do quadril e abaixar do outro lado. Seria mais ou menos isso aqui, ó, tá vendo? Tá aqui normal e dessa forma aqui. Tem alguns tipos de escoliose são até bem mais acentuados do que esse que eu estou mostrando para vocês, tá? Ou ela pode ser no ombro, um ombro mais alto do que o outro, tá? E tem gente que tem até as duas coisas, o ombro mais alto e um lado do quadril também mais alto, tá? Que é a escoliose em S duplo. E esses probleminhas são tratados? Dá pra gente tratar? Até certo ponto sim, até certo ponto não. Quem vai dizer isso, né, qualificar que tipo de tratamento é o ortopedista, tá? O ortopedista ele vai fazer a avaliação de como está a sua postura, identificar esse erro postural e aí indicar para um fisioterapeuta, para um RPGista, para que faça essa correção. E também a academia para fortalecer a sua musculatura, tá certo? Cada caso é um caso. E em alguns casos é necessário também a cirurgia, tá? Só que quem avalia isso não é o profissional da educação física, não é o personal. Ele pode até identificar para você o problema, né? Através de uma avaliação, no momento lá que está avaliando as suas medidas e tudo, ele pode perceber, ou na execução de um exercício, ele pode perceber que você tem algum erro postural. E aí ele vai indicar para passar num ortopedista, num fisioterapeuta, para que você possa vir a fazer o tratamento correto. Tá certo? Então aqui eu estou dando somente instruções a respeito da postura. E como eu falei, esses probleminhas posturais, alguns podem nascer por, já ter de nascença, né? Já ser alguma coisa que a criança já nasceu com esse problema, né? E aí é outro tipo de acompanhamento, ou vir com o passar do tempo, né? Como eu falei, através dos erros posturais. Então, alguns erros posturais, tá? Eu vou exemplificar alguns. Por exemplo, tem pessoas que carregam a bolsa só para um lado, principalmente a mulherada, né? Carrega a bolsa só para o lado direito, por exemplo. Então fica com peso desse lado, acaba acarretando uma escoliose ou até mesmo, dependendo da situação, problemas na cervical, tá? Porque tudo é ligado, né? O pescoço é ligado no nosso corpo todinho, tá? Parar somente numa perna, descansando numa perna e a outra, então ficar muito tempo só de um lado, também pode provocar um tipo de escoliose, tá certo? Para quem trabalha muito tempo com o braço voltado para frente, normalmente acaba acarretando também problemas ou de cifose ou até mesmo de lordose cervical, pelo tanto de tempo que fica lá posicionado. Então, por exemplo, para esse problema de postura na hora de ficar em pé, é interessante revezar um pé com o outro sempre, ó, tá certo? Não deve, ou então descansar com os dois pés firmes, né? Ou pende para um lado e pende para o outro de forma variada, que é o mais correto, ou então fica na posição como se fosse daquela de descanso, tá certo? Quem trabalha muito tempo, por exemplo, no computador, que fica nessa posição, então tem que fazer compensações, ó. Tem que fazer alongamentos, para que haja essa compensação do movimento para frente. É muito rápido, né? Tá lá fazendo a sua tarefa, põe o bracinho para trás, alonga aqui, levanta um pouco a cabeça,
para que haja essa compensação de esforço para frente? É muito simples, né? Faz um alongamento da flexão aqui do pescoço para um lado, flexão do pescoço para o outro lado, tá certo? Isso aqui são coisas simples que a gente pode estar fazendo no nosso dia a dia e que não ocupa muito tempo, tá certo? Quem trabalha com esforço repetitivo também sempre vai ter alguma lesão, que a gente chama de LER, né? Lesão por esforço repetitivo, de tanto ficar fazendo o mesmo movimento. Então, normalmente nas empresas, elas fazem um revezamento de atividades para que varie esse tipo de esforço, para não causar esse tipo de lesão que a gente chama de LER, tá? Que pode ser de coluna, pode ser tendinite, pode ser enxaquecas, enfim, tá certo? Tem uma série de complicações por esforço repetitivo. Quem trabalha muito tempo em pé, né? Outra coisa uma dica que é muito legal, é colocar um banquinho pequenininho assim no chão para pousar o pé, descansar nesse banquinho com a perna esquerda, depois com a perna direita, vai revezando. E até mesmo sentado também. Sentado você pode usar esse mesmo degrauzinho nos pés, pode fazer de madeirinha mesmo, né? Para descansar um pé, descansar o outro. Existem umas plataformas de escritório que também você pode comprar ou pode indicar para a empresa comprar, né? Tudo isso ajuda, não é verdade? As mochilas, né? Normalmente essas mochilas de escola é outro fator que é complicado, né? Porque coloca muito material na mochila e aí o aluno leva nas costas. Muitas das vezes o maior peso está para o lado de fora, né? Para frente da mochila, quando deveria o peso maior estar próximo às costas, né? E ter a consciência, né, da própria escola de não fazer o aluno carregar tanto material. Tem algumas escolas que têm armários que o aluno pode guardar e tudo. Mas se não for esse o caso, se não tiver armário, poxa, distribua o peso do seu material, a parte mais pesada, os livros mais pesados, próximo à coluna e os mais leves para frente da mochila, tá certo? Para quê? Para que você possa não sobrecarregar, jogar esse peso muito para trás, né? Ou você ficar fazendo esse esforço de compensação para frente, tá? Tem as mochilinhas de rodinha que também são legais, só que qual é o problema? Carregar só do lado direito ou só do lado esquerdo. O ideal é carregar revezando o braço, tá certo? E a alça tem que estar próxima ao seu quadril, para você não ficar torto carregando a mochilinha, tá certo? Então é outra dica que eu dou. Na hora de sentar no computador, dá licença, ou sentar numa cadeira para fazer um trabalho, normalmente a pessoa senta largadona, né? O ideal é estar sentando em cima do ossinho, né, do cóccix, né? Se tiver o encosto, aí você, com auxílio até de uma almofada ou então uma cadeira anatômica, você encostar as costas, né? Se não tiver a cadeira anatômica, coloca uma almofada para acomodar a coluna e poder trabalhar, né? Apoiando o seu braço, por exemplo, o seu antebraço, na frente do computador para fazer o trabalho ou para escrever, fazendo sempre a flexão da coluna na posição alongada e não arcada, né? E muito menos você sentar dessa forma aqui. Isso aqui é um veneno para a coluna, tá certo? Muitos adolescentes, eles têm essa mania de largar o corpo e isso é muitíssimo prejudicial à coluna, provocando
sem dúvida nenhuma, uma situação de cifose bem grave, né? O computador tem que estar na linha do seu olhar, tá? Não pode estar nem muito acima e nem muito abaixo, para não provocar a lordose cervical ou até mesmo a cifose, tá certo? Então, são dicas aqui que eu estou dando para vocês. No dirigir também, se possível, coloca uma almofadinha atrás, se o banco não for muito anatômico, a almofada atrás ajuda bastante a correção postural, né? E, além disso, a nossa postura, né, correta, no momento da gente ficar em pé, na posição em pé, é sempre como? Ombros voltados um pouquinho para trás, né? Ombro voltado para trás. Sabe aquela velha história? Peito para dentro, peito para fora, barriga para dentro, né? Vocês já ouviram falar? Então, é essa posição que tem que se ficar, né? Barriga para dentro, peito para fora. Se você faz o contrário, peito para dentro e barriga para fora, vai ficar dessa forma aqui. Ficou horrível. Então, vamos corrigir a postura levando o ombro levemente para trás. Para lembrar, é só colocar o bracinho, ó, cruzadinho assim atrás, ou até mesmo como exercício, ó, pega um cotovelo no outro, ó. Aí, com certeza, o seu ombro vai ficar posicionado de forma correta, tá certo? É uma maneira de você disfarçadamente estar ficando na posição correta, tá certo? Ó, ou assim, tá? De vez em quando, fazendo esse tipo de exercício, ó, tá? Elevando aqui o braço, porque obriga o ombro a ir para trás, tá certo? E essa história do abdômen contraído é muito importante, porque se você mantém o seu abdômen contraído, você está indiretamente fazendo um trabalho abdominal diariamente, que a gente costuma dizer que corresponde a mais ou menos uns 200 abdominais indiretos que você está praticando todos os dias. Como assim? Se você mantém esse abdômen contraído, voltado para dentro, é como se você estivesse fazendo pelo menos uma série de 200 abdominais. Olha que legal. E como é que eu contraio o abdômen, Claudinha? Quando a gente está fazendo exercício, eu falo, olha, contrai o abdômen. Gente, aqui eu vou exagerar. Abdômen solto, aí ele faz o glúteo para dentro, tá vendo? O glúteo fica para dentro, o abdômen voltado para a frente. Esse aqui é o abdômen solto, coluna solta, abdômen solto. Quando a gente contrai o abdômen, a gente puxa a musculatura para dentro, ó. É aquela história, barriga para dentro, peito para fora. Para vocês fazerem um exercício diário, ó, contrai, puxa o abdômen para dentro, solta, puxa, solta, puxa, solta. Isso aqui é uma conscientização corporal, tá certo? Então, concentre-se na musculatura abdominal e façam esse exercício de contração, solta, contração e solta. Para vocês irem acostumando a ficar nessa postura de abdômen contraído. Com o tempo, vocês vão lembrar de manter mais tempo de uma forma inconsciente esse abdômen contraído. Além de tudo, ajuda pra caramba na parte estética, né? Porque o que é melhor? Um abdômen solto ou um abdômen contraído? Olha a diferença que dá na estética da barriga, né? Qual que será o melhor? Claro que com o abdômen contraído, tá certo? Então, na hora de fazer o exercício, sempre, ó, cresce a coluna, né? Ainda mais eu que sou pequenininha, olha que legal, né? A gente acaba crescendo pelo menos um centímetro só nessa melhora da nossa postura. E sempre o queixo voltado aqui, ó, pra frente, tá certo? Nada de ficar cabeça muito pendida para baixo,
e nem muito narizinho arrebitado. Tem que ser de uma forma em que vocês se façam presentes, entendeu? Então isso ajuda bastante, não só no seu dia a dia, no seu trabalho, como também nos exercícios, né? Fazer um exercício, por exemplo, de perna. Contrai o abdômen, ó, vou ficar de ladinho, tá aqui. Quando eu falo contrai o abdômen, ó, corrige, contraiu e faz o exercício, ó. Bem melhor do que você ficar com o abdômen largado fazendo o exercício. Muito diferente, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido esse universo, né? Que é a parte postural. E é claro, pessoal, além de consultar o ortopedista, fazer uma fisioterapia caso seja necessário, um RPG caso seja necessário, né? Ou até mesmo uma cirurgia, a prática da atividade física é muitíssimo recomendado para o fortalecimento muscular, para a mobilização das articulações, porque as nossas articulações, elas precisam se lubrificar e é o movimento que lubrifica essas articulações, né? Dentro das articulações passa um líquido chamado sinovial e ele é produzido através de movimento. Se você deixa um membro parado, ele vai atrofiando por falta de estímulo dessa produção desse líquido. Então, bora, né, se mexer, fortalecer, né, que é a proteção para os nossos ossos e para as nossas articulações é o fortalecimento muscular. Bora cuidar do grau de obesidade, porque isso compromete bastante nessa parte de comprometimento articular, né, e ósseo, né? E, além de tudo, prestar mais atenção no nosso dia a dia, nas nossas tarefas, tá certo? Tanto para a presença no profissional, quanto no nosso dia a dia em casa, né? Porque uma coisa é eu pegar, por exemplo, um objeto de qualquer jeito. No movimento brusco, eu posso também lesionar minha coluna ou meu joelho. A gente tem sempre que abaixar, né, para pegar um determinado objeto e não pegar de qualquer jeito, tá certo? Dependendo do peso do objeto, nós temos que concentrar a força na nossa coxa. Então, pegar de uma forma em que eu possa jogar essa responsabilidade para minha coxa e não para o meu joelho. Dependendo do peso, nem sempre se pode pegar dessa forma, porque senão vou estar forçando joelho, tornozelo. Às vezes tem que pegar assim, ó, para erguer, ok? E na maioria das vezes abaixar e pegar, tá certo? Então tomem cuidado na hora de varrer uma casa, varre para um lado, depois varre para o outro lado para compensar. Cabo de vassoura não pode ser muito baixo, tem que ser mais alto, tá certo? Um excelente alongamento gostoso aqui, ó. Peguem o braço, ó, estica, ó. É muito gostoso fazer, tá certo, ó. Estica para um lado, para o outro. Isso aqui é excelente para compensar todo esse esforço, né, da nossa coluna, porque tudo tá ligado, tá certo? Braço, ombros, costa, pescoço, toda a musculatura está interligada, então ela tem que ter o conjunto, tá bom? Pescoço, sempre fazer o alongamento para um lado, alongamento para o outro lado, fazendo a soltura da respiração para soltar a musculatura para baixo, para cima, relaxando, fazendo o alongamento, tá? No meu canal, por exemplo, tem 2 exercícios de alongamento que estão lá publicados. Dá uma olhadinha lá, porque vai ajudar bastante vocês na hora
de se direcionar para exercícios voltados para essa finalidade, tá? Para alongamento, para preparação de exercício e até mesmo ao deitar, ao acordar, tá bom? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Façam seu comentário, pergunte o que vocês quiserem perguntar, se estiver dentro do meu alcance, eu vou respondendo para vocês. Dá o joinha, compartilhem, se inscrevam no canal quem ainda não se inscreveu e eu espero que vocês tenham gostado do nosso Papo Saúde a respeito de postura, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus, tchau, tchau!